que... Deixa eu só falar um negócio aqui, Tá gravando, pronto. Pode falar, pode falar. rapidinho, sobre o James Joyce. Eu estou falando para vocês lerem esses livros, porque eu já li do Belenenses e o Retrato. Porque no Ulisses vai fazer referência a esses livros. É o que eu falei com o Eno, Yuri. Não é determinante, mas eu acho que você lendo esses livros, você vai ter uma chave melhor para entender Ulisses. Uhum. A gente foi entender de verdade, né? Mas, por exemplo, o Stephen Dedalus, que é o protagonista do Retrato, ele aparece no Ulisses. Então, assim, eu acho legal ter uma leitura dessas obras antes. Por isso que eu acho que ano que vem, eu acho que não era ideal ler Ulisses, não. Acho que 2022. Pode ser. Até porque o livro seria bem exaustivo, né? Assim, Sim. sobre o ano que vem, já que você tá falando sobre isso, eu tô com um livro em mente e 3 contos. Aí falta escolher um conto só. Eu já escolhi todos, tá, gente? Estou muito curioso, querendo passar para vocês, mas enfim, não sei, né? Já escolheu, Yuri? Eu comecei, mas tipo assim, nada definitivo, eu posso mudar, sabe? Eu comecei, tinha umas ideias, mas ainda não. Vamos marcar Não é então. aquele Vamos marcar negócio para de, dar próxima decidir em vez. definitivo. Vamos marcar para da próxima vez que a gente encontrar, falar, então. Pode ser. Eu acho bom, no próximo encontro que a gente tiver, já está com tudo definido, gente, porque vai ser bem no final do ano. E a gente está com intenção de ler alguma coisa em janeiro, a gente já tem essa definição, sabe? Eu acho que é legal fazer um calendário ali. Então, Mas você Eno, fala pra gente soltar no grupo antes, então? Ou falar na próxima reunião? Próximo encontro. olha, eu acho que a gente pode soltar no grupo antes. Aí, eu acho que no próximo encontro, a gente poderia fazer só o sorteio da ordem dos contos, igual a gente tinha pensado, e o sorteio das obras mais extensas, entendeu? E aí eu acho que a gente pode, durante a semana agora, acho que já pode ir liberando no grupo. Até é bom liberar, sabe por quê? Para não ter uma coincidência. Porque, por exemplo, talvez igual eu escolhi. Vai coincidir 4 autores, sei lá e tal. Talvez você pode trocar por outro autor, já que aquele autor apareceu que eu escolhi. Eu acho que seria Tem outra interessante coisa já também. esperar. A gente tá querendo escolher coisas inéditas, né? E o Anderson Eu. já leu quase todos os livros do mundo. Exagerado. Meu sonho, né? É esse, mas enfim. Mas, gente, primeiro, sobre esse próximo encontro nosso, então. Vocês já querem fazer semana que vem, por exemplo? Vocês dão conta de Eu terminar o livro? Eu tô. Eu acho que seria o ideal, viu? Porque Vamos fazer semana que depois vem. aproxima Natal e Ano Novo, não sei o quê. Sei que não vai ter festa, mas mesmo assim, né? Eu A gente pode acho melhor. fazer, por exemplo, a gente tá no sábado agora, né? É o que eu falei, quando eu pego pra ler, eu engato, sabe? Então, qualquer dia dessa semana, na verdade, se vocês quiserem fazer, por mim tá bom. Não falou que geralmente tá mais apertado pra ele dia de semana. Se vocês quiserem fazer sexta de manhã, igual a gente fez e iria fazer, por mim pode ser. Na verdade, é porque final de semana que vem, o Anderson não vai ter o negócio, né, do final de semana, da manhã do final de semana ficar ocupado, né? Talvez você consiga sábado de manhã também, algo assim. Não, eu tô de boa. Então, Tô de fica boa. até mais fácil. Qualquer coisa a gente faz Tranquilo. sábado de manhã. Por exemplo, se o Eno não puder sexta de manhã, a gente faz sábado de manhã. Se alguém não puder sábado de manhã, a gente faz domingo de manhã. Mas vamos fazer no final de semana que vem, então. Ó, eu sou igual o Eno. Eu até faço domingo, mas eu prefiro sexta ou sábado. Uhum. Eu acho melhor também, porque domingo, por exemplo, domingo que para mim às vezes é um pouco difícil, porque chega muita gente aqui em casa, sabe? Enfim, vem meu sobrinho para cá às vezes, fico mais difícil. Mais off, assim, né? E outra coisa sobre o sorteio, eu acho que, eu não sei se foi isso que você quis dizer, mas eu acho que a gente tinha que sortear um por vez, tipo assim. Não sortear toda a ordem de uma vez, sabe? Qual que é o que a gente vai ler agora? A gente sorteia.
Quando for para ler o outro, aí a gente sorteia o próximo. Entendeu? Sem já fazer o sorteio completo, para a gente já ter a noção. A gente sorteia assim quando for ler. A cada encontro, a gente fez o encontro daquele e aí nesse encontro já sorteia o próximo, né? É, pode ser. Massa, gostei. Ao invés de sortear tudo de uma vez, sabe? Meio que cria essa antecipação, assim, é interessante. Cria uma curiosidade maior, pô, qual que vai ser o próximo? Se a gente fizer tudo de uma vez, a gente já vai saber de cara, então. Eu acho que pode ser legal a gente sortear, assim, logo no Não, encontro. beleza. Também concordo. Vocês estão me ouvindo bem agora? Tá melhor. Sim. Você tá com a mão levantada, moço. Tô. Eu não tô me vendo. Que programa é esse que eu nem sei? Skype? Hã? É o Skype? Nem sabia. Como é que você entra no negócio? Não sei, gente. Eu só cliquei aqui e entrei. Era pra entender o que ele disse, que eu não entendi, não. Nossa, é muito engraçado. E essa caneca irada aí, hein, moço? Gostou? Massa. Ó. Preciso de um café para viver. Ô Anderson, você ia comentar alguma coisa sobre o negócio que o Yuri falou? De esquecer, de ler, das leituras e tal? Não, eu achei legal a ideia do Yuri. Eu só acho que até sexta-feira, por exemplo, a gente podia já colocar esses textos lá, porque pelo menos aí eu já catalogo junto à pastinha que eu tenho nossa aqui, dos arquivos aqui, pelo menos para ter o controle desses textos, e aí depois fica mais fácil sortear. Mas vamos escolher de uma vez, gente. Melhor que a gente esperar isso uma vez e deixar isso. Entendeu? Beleza. Aqui, eu tô querendo indicar um filme também, mas não é pra discutir, não. É só pra gente ver mesmo. É porque eu acho que eu vou escolher 4 autores homens, né? Por causa que eu tava com muita dificuldade de achar dos contos autoras. E aí, tipo assim, eu achei muita coisa bacana, mas tava tudo em inglês. É uma postura muito machista, viu? Pois é, mas aí... Não, mas é porque eu não tô conseguindo encontrar. Eu só encontrei em inglês. Ficar com esse negócio não aqui. Aí... Na verdade, fica tranquilo que eu vai contrabalancear porque eu só escolhi um homem, eu acho. Acho que o resto é da mulher. Ah, tá. Vai ficar beleza. E aí, eu queria indicar um filme que é sobre uma autora que a gente podia ver e até pra, tipo assim, se caso alguém quiser ler depois alguma coisa dela, a gente já fica sabendo da história dela, que parece ser bacana, sabe? O filme. Filmes. Pode falar logo? Pode. Acho que pode. Chama Colette. É da autora esse nome. Eu tenho um livro dessa mulher. Mas eu não li. Tem. Mas é de contos ou é de outra história? Bueno, esse livro que eu tenho aqui é um livro é um livro antigo, que, inclusive, daquela mesma coleção, Yuri, que eu te dei o livro, acho que Admirável Mundo Novo. Tem uma capa vermelha, não dei, Yuri? Admirável. Eu não lembro qual que foi, mas daquela mesma coleção. Você tem um Admirável no Mundo Novo da Folha. Você não... Ah, é. Então, pro Yuri foi outra coisa. Foi pro Eno, é. Eu li, se eu não me engano, esse Admirável Mundo Novo eu li. Ah, Yuri, foi Contraponto. Contraponto? É, você me deu o contraponto, mas não é daquela edição da Folha, não. É uma edição mais antiga, que é uma capa vermelha, assim. Mas eu lembro dessa edição da Folha que você tá falando, né? Que também tem Fahrenheit, é uma puta edição bonita.
Vermelho também, se eu não me engano. Né? Eu acho que eu não lembro Isso. como que eu li Admirável Mundo Novo, mas eu acho que foi nesse livro. Um de vocês me emprestou. Não lembro, cara, mas foi um negócio assim. Não, mas só para concluir aqui, Eno, eu tenho um livro dessa autora que chama A Vagabunda. Só que assim, hoje não é traduzido mais com esse nome, né? É traduzido como, eu acho que a Libertina, algo do tipo assim, porque eu acho que vagabunda soa muito forte, né? E aí eu acho que a tradução hoje mudou. Mas eu Mas tenho aqui, são contos? eu acho que é romance. É um romance. Depois você me fala que se são contos. Se for, talvez a gente pode até escolher algum deles. Não, eu tenho quase certeza que é romance. Mas eu vou fazer o seguinte: eu te mando foto depois. É porque tá ruim pegar aqui que tá no alto, mas depois eu vou pegar ele e te mando foto. Tá. Mas Então, acho que legal, é isso. A gente pode começar a discutir. Já deu 2 horas e tal, né? beleza. E aí, quem vai começar dessa vez? Quem escolheu o livro? Yuri. Nossa. Deixa eu Por pegar que, o que o Yuri caderninho. escolheu esse livro? Parece que o Yuri saiu. Voltei, galera. Tava pegando umas coisas ali, ó. Calma aí. Eu tava indo falar pra gente começar e você falar assim, por que, que você escolheu esse livro? Tá, primeiro deixa eu só mostrar o que eu peguei aqui. Tá faltando um. Mas isso aqui foi tudo antes do que me deu. Ó, Sério? sério. Tá faltando a Revolução dos Bichos, que tá com a minha irmã lá embaixo. Eu prestei pra ela ler. Ó, eu acho. Não sei se é só Sabia. eu. Eu não sei se é só esse que tá faltando. Então, se tiver um outro por aí, eu não duvido não. Mas, ó, Contraponto. É esse aqui, ó. Ah, isso. Negócio bonito pra caramba. Eu vou ler ele um dia ainda. Aí tem Retrato do Artista. Já li. Muito cheiroso, inclusive. Aí tem esse aqui que eu nem abri até hoje, mas todo mundo fala dele, eu tô doido pra ler. Não só por causa do livro, mas também por causa do autor, todo mundo fala do Goethe. Tem cara de ser muito triste também um livro. Aí tem também esse aqui que é muito bom. Os Machões Não Ah, Dançam. isso. Esse livro é surreal de bom, cara. Realmente, eu tenho É um vontade. bagulho bizarro, cara. A atmosfera que o autor cria, cara, é Ô, bizarro. Yuri, e esse autor, Norman Mailer, ele escreveu também um livro que fala sobre Jesus, tá? Tem curiosidade de ler também. Não, eu com certeza esse cara. Esse cara me impactou muito, cara. E com a narrativa tecnicamente simples, né? Porque não acontece nada demais, de fato, assim, na história, mas ele cria um. Por exemplo, eu posso até comparar porcamente a questão da Clarice, que às vezes ela cria em situações simples, né? Em acontecimentos simples, grandes narrativas, né? Então, na história não acontece nada muito foda, assim, de fato, mas o jeito que ele fala é muito massa. Aí tem ó, mais dois aqui, ó. Esse, O Condenado, que eu ainda não li, mas falou que é o romance de estreia dele, né? Do Graham Greene. Nossa, eu não lembrava de estar nesse livro, não. Pois é. Eu lembro que você me falou assim, que é o romance de estreia dele. E o E Graham tem um Greene livro, eu acho. é o cara que. Dos Graham Greene é o aqui, cara que deu nome o pro nosso final grupo. desse, o final desse livro, Condenado, é um dos melhores finais que eu já vi, tá? Você É falou isso. muito massa. Falou Ô, isso. Eno. Vou ler ele. Ô, Tem esse. Eno. Foi o. Foi. Ô, Eno, só te deixa virar muito novo? E o Jovem Torres.
Aqui, tô te devendo, tá? Eu quero que vocês fiquem iguais. Eu tenho moço! toque. Não, calma aí, tem mais? Não tem mais? Pois é, você ama o Yuri e me odeia. Não, moço, mas aqui, não, sério. É porque, assim, eu sei que você é um cara tranquilo, mas eu vou... Mas fica tranquilo, que eu já tava pensando no negócio aí, tá? Fica quieto. Não vou comentar nada, não. Deixa quieto. Mas o Jovem Mas, Torres eu tenho um carinho muito grande, viu? Eu não sei onde tá, mas você também me deu aquele da Ayn Rand, Cântico. verdade, moço. Eu não sei onde ele tá, Aqui, talvez. Eu acho que minha irmã pegou também. Minha irmã pega meus livros tudo, cara. Ou, eu nunca vi gente, uma mas eu família já gastar peguei... tanto dinheiro com livro. Aqui, na sala de vocês mesmo, eu acho que eu dei um livro, o Vitor, eu dei a Juliana de Brito, né, que era da sala de vocês, eu tinha dado uns 2 para ela. Eu dei um do Tolstói para ela, eu lembro, e dei Lolita, do Nabokov. Isso eu lembro, isso eu lembro. Mas eu já doei muita coisa. Nossa, sim, muita. Mas é bom, né? Eu acho que é bacana. E assim, ô Eno, fica tranquilo que estou pensando nos negócios aí, tá? Relaxa. Beleza, beleza. Não, eu também, assim, Eu tenho que ir ultimamente. para Vão também. Ô, gente, Tem mesmo. não, isso é Quando verdade. A gente quiser, sempre falou, né, de ir em Pavão. A gente tem que fazer isso um dia. Temos mesmo, né? Nem que seja um final de semana, assim, só pra gente conhecer. Não sei. se quiser vir esse final de ano, Vai ter festa na Yuri. pode praia? vir. Ô, Yuri. Hã? Vai ter festa na praia? Não sei que praia, pode ter festa, mas praia não. Não, o que eu ia falar rapidinho é que, tipo assim. Que eu comecei a ganhar dinheiro, né? Comecei a realmente começar a virar adulto agora, né? Então, tipo assim, ano que vem, por exemplo, eu já vou. Esse ano, na verdade, foi o primeiro ano que eu comecei de verdade a dar presente para as pessoas, sabe? Porque antes eu não tinha dinheiro para nada, por exemplo, até 2019, início, até a quarentena, mais ou menos, eu ia na esquina, eu tinha que pedir dinheiro para minha mãe, eu nunca tive dinheiro, sabe? Eu dei aula particular por um tempo, mas não adiantou de nada. Então, eu comecei a ganhar um pouco de dinheiro agora. Então, por exemplo, quando eu já comprei presente de Natal para minha irmã, e dou presente para os outros. Então, tipo assim, eu com certeza uma hora eu vou comprar presente para vocês também, sabe? Dar um livro pro Anderson, um livro pro Eno. Vocês podem ter certeza Tranquilo, disso. moço. Tranquilo, viu? As únicas pessoas que eu conheço que leem é vocês dois. Então, para dar livro tem que ser só para vocês dois mesmo. Não, e tem um problema muito grave, não sei se vocês sofrem disso também, mas eu tenho uma dificuldade muito grande de presentear alguém que não seja com um livro. Sempre que eu dou presente é livro. Eu não sei mais o que dar, cara. Eu vou dar o quê? Chocolate? Beleza, chocolate até vai. Mas sem ser chocolate e livro, o que eu vou dar? Não existe. Eu também tem essa dificuldade. Também tem essa dificuldade. Difícil, né? Muito. Engraçado que eu ganhava muito livro quando eu era criança e hoje em dia eu não ganho mais, dificilmente. Não sei porquê. Ah, eu também já ganhei mais, assim, da família. Sobre comprar, eu parei de comprar porque, tipo assim, com medo de ficar acumulando um tanto de coisa e não ler, sabe? Um tanto de livros sem ler. Mas isso, vou te falar. Eu, por exemplo, hoje eu estou bem menos, gente. Bem, assim, muito pouco mesmo. Também eu acho que agora eu tenho que eu gosto mais de coisa que eu vou gostar ainda e tal. Mas sabe quando eu cheguei talvez no nível, estou satisfeito e tal? Eu acho que estou satisfeito com as coisas que eu tenho, sabe? E também no Kindle, igual o Yuri tem Kindle também, a gente lê muita coisa no Kindle, né, Yuri? Então acaba que o Kindle, ele
tem uma série de vantagens, às vezes eu acho, econômicas, de espaço, praticidade e tal, que é legal, sabe? Hoje não tem problema de ler no Kindle. Mas eu ainda tenho um fetichezinho maior pelo livro impresso, que eu acho que tem uma coisa de pegar no livro, sabe? Ainda também. Eu acho que é legal. Por exemplo, Clarice Lispector. Eu tenho vontade de ter tudo dela impresso, sabe? Mas já sei sim, tenho vontade de ter as coisas impressas. Mas é bom, moço, é bom comprar. E tem coisa que a gente que não tem para o Kindle e tem coisa que vai esgotar. Tem esse problema ainda, sabe? Tem muita coisa esgotando. Gente, eu tenho livro aqui que hoje está custando quase R$ 1.000. Eles esgotaram, não tem mais. Então, assim, se eu não tivesse comprado, talvez eu nunca leria. Então, tem esse caso. Mas o livro que eu comprei foi até pensando nisso, que foi David Copperfield. Porque quando eu procurei ele, ninguém tinha. Só depois que eu fui descobrir que um professor tinha no IE, mas nem deu certo de ele emprestar também. Mas por isso que eu comprei ele. Porque era um livro que eu via que ninguém tinha. Charles Dickens, e ele tinha coisa que... E tem coisa ainda que não foi traduzida, né? Até hoje. Tá? Interessante, né? Mas é Pois isso. é. Vamos começar. Então, vamos falar do livro. Por que o Yuri escolheu esse? Antes, eu acho que o seu microfone voltou o negócio aí. Vê se... Não sei se... Tá meio bugado mesmo. Gente, é mesmo? É um chiado? Não, tá tipo cortando. Tipo assim, você fala uma palavra e corta. Você não tem um fone aí, não? Tá beleza aqui, gente. Você não tem um fone aí pra colocar, não? Peraí. Talvez melhore, não? Acho que sim. Tô me ouvindo? Parece que melhorou. O barulho de vento eu acho que é seu, Eno. Deve ser do ventilador, né? Ah, eu tô com o Vocês ventilador querem ligado. O que você falou? Vocês querem que eu desligue o ventilador? Não, não precisa desligar não, porque seria ruim pra você. Mas ele tá batendo direto no celular? O vento? Tem como virar um pouco. É, se você conseguir virar ele um pouco, Calma aí. que aí ele não bate direto no celular e não dá o barulho. Ó, o Anderson saiu. Melhorou? Melhorou. Gente, acho que eu saí sem querer e voltei. É, mas eu te liguei aqui. Ah, Melhorou, moço. Seu microfone melhorou. E o do Eno também. O meu tá bom pra você? Beleza. tá beleza, gente. Tá beleza. Tá, então vou Fala responder. aí, por que você Eno, escolheu o livro? vou responder a pergunta. Cara, tipo assim, de forma resumida é mais porque eu já tava com muita vontade de ler ele mesmo, sabe? É um livro que, pô, já ouvi falar de várias pessoas, já ouvi falar em vários lugares. O Anderson mesmo já falou dele pra mim. Assim, nossa, parece um grande livro, também já ouvi falar muito. Eu já li outro livro do Kafka, não lembro qual, eu li A Metamorfose, né? Deixa eu ver se eu li outro. Acho que você Eu deu cartão acho. pai. Não li não li Cantar o Pai. Então, eu não eu leu. queria. Então, eu li
só o Metamorfose mesmo, mas eu sempre tive vontade de ler outros, como por exemplo o Cartal Pai, que vocês mesmos já citaram. Eu sempre tive muita vontade de ler Na Colônia Penal, que falam que é um livro bem doido. Tem um Enfim, castelo, né? é um negócio assim. Então, sempre tive vontade de ler Kafka, né? E muita gente fala que o Processo é o melhor livro do Kafka, tipo, ou pelo menos é um dos mais conhecidos. Então, O e, tipo Anderson assim, já me leu. chamou a atenção, sabe? Além. Eu tinha lido Metamorfose e Carta ao Pai. Esse é o terceiro. Ah, então tá junto comigo. É, verdade, moço. Assim, uma coisa que sempre me chamou muita atenção no Kafka, mesmo sem ter lido antes, é que eu já tinha ouvido falar que ele tinha uma escrita muito única, muito, até certo ponto, irônica, só que sem. Assim, é uma ironia muito sutil, sabe? As palavras que ele usa sequer são engraçadas, mas o contexto que elas estão inseridas acaba te fazendo rir internamente. E, principalmente, uma coisa específica que me chamou bem a atenção é que eu já ouvi alguém comentar que geralmente a primeira frase de todo o livro do Kafka era uma frase assim, perfeita. Então, por exemplo, aqui no processo ele começa com: alguém certamente havia caluniado Joseph K., pois uma manhã ele foi detido sem ter feito mal algum. E, se eu não me engano, no Metamorfose é uma parada parecida. Sempre tem uma, tipo assim, ela já tá compactado tudo que vai acontecer no livro. Sabe? Meio que é uma frase perfeita que ele geralmente começa os livros, sabe? Então, aí eu fui lá na leitura uma vez, estava com a minha mãe, e falei: ah, vamos comprar esse livro aqui. Trouxe o Processo, já tô com ele pelo menos uns 2 anos aqui em casa. Aí eu peguei para ler, né? Fui ler a primeira frase, achei interessante. E, tipo assim, sempre ficou na minha cabeça ler esse livro, sabe? Então, acho que foi a hora certa. Queria Moço, comentar algumas. Pode falar? pode Vai, falar, vai. Andrew, depois eu falo. Não, primeiro eu queria falar assim que eu acho tão interessante o nome dos personagens, Gregor, Sansa e Joseph K. Eu acho, sei lá, gostei demais do nome do personagem. É legal E mesmo. uma coisa assim, eu vi esse livro numa lista de distopias, das principais distopias. Será que esse livro é uma distopia? Eu também já ouvi algo nesse sentido, mas eu não sei se seria uma distopia clássica, né? Eu acho que ele tem os elementos distópicos, mas eu acho que ele não tem todos os elementos distópicos clássicos. É igual o Senhor das Moscas, né? Que também o pessoal considera como distopia, mas nem sempre entra como uma distopia clássica, né? Aquele futuro distópico e tal. Mas tem a questão da opressão, a questão do sufocamento, né? Eu acho que é muito presente em distopias, está aqui também. E o do sistema, né? Contra a pessoa. Estão me E ouvindo bem? assim, sim, Ok. eu acho que os livros do Kafka são muito diferentes um do outro, sabe? A carta a metamorfose e o processo são bem diferentes, mas mesmo assim são muito bons. Pelo que a gente leu até agora, e a metamorfose assim, bom demais e esse livro também tá sendo muito bom. Tem uma coisa que faz a gente ficar intrigado, né? É verdade. Eu quero comentar essa primeira frase do livro que o Yuri comentou, porque, inclusive, eu anotei sobre ela aqui no caderninho, gente, porque, assim, o livro já começa enigmático, né? Quando ele fala: alguém devia ter caluniado Joseph K., pois sem que tivesse culpa, foi detido certa manhã. Olha que eu notei aqui, isso é uma análise minha, eu não sei se procede. Nessa primeira frase,
a gente tem alguns elementos que eles são relativizadores. Então, por exemplo, olha, devia ter caluniado, ou seja, a gente não tem certeza se ele foi caluniado ou não, e foi detido numa certa manhã. Ou seja, também a gente não tem ideia de quando se passa isso. Então, a indefinição em relação ao tempo, em relação à pessoa que é o agente que praticou isso. E aí a única certeza que a gente tem é que o Joseph K. não tem culpa. Então, assim, nessa primeira frase, a gente já vê uma coisa bem genial do Kafka, porque você tem elementos que te trazem dúvida, mas tem um elemento que te traz certeza ao mesmo tempo. Então, é uma espécie de paradoxo aqui, de certa forma, um paradoxo mais suave, mas que já dá uma pista para a gente que é um texto enigmático, sabe? Como Mas que alguém que não tem culpa foi detido? o narrador afirma que ele não tem culpa? Na minha tradução, é porque a minha tradução, olha só, nós estamos lendo em 3 traduções diferentes, né? O Yuri está com Modesto Carone, que é o tradutor mais famoso. Pessoal, pera aí, rapidinho, deixa eu só ler rapidinho. Um minuto. Pode continuar falando, hein? O Yuri está lendo a tradução do Modesto Carone, que é a mais famosa. Eu estou lendo a tradução do Marcelo Bax, que eu estou gostando muito. E você está lendo a tradução portuguesa, né, Eno? É Gervásio Álvaro. Pois é, olha só, bacana, né? Eu achei massa, a gente está lendo 3 traduções diferentes. Vai ter alguns detalhes aí na tradução também. Mas não muda, não. Olha aqui, eu tô lendo aqui. Alguém devia ter caluniado Joseph K., visto que uma manhã o prenderam, embora ele não tivesse feito qualquer mal. Mesma coisa. A diferença da minha para vocês é que eu gostei da tradução do que o Marcelo Bax faz aqui, porque, gente, ele coloca esse sem que tivesse feito mal algum intercalado no meio do período e dá um destaque para esse sem que tivesse feito mal algum, ao invés de ficar no final, sabe? Então coloca, olha, alguém devia ter caluniado Joseph K., pois sem que tivesse feito mal algum, ele foi detido certa manhã. Então, eu acho que dá uma dramaticidade legal colocar essa oração de exceção intercalada no meio do período. Entendeu? Mas todas as traduções estão legais, tá? Mas aí é o seguinte, né? Eu acho que tem um paradoxo aqui, porque eu não sei vocês, o que vocês estão achando, mas na minha cabeça, esse cara fez alguma coisa errada, gente. Tá? Então eu não estou confiando nesse narrador, não, falando que ele não fez mal algum. Porque o que parece, aí eu já vou adentrar no livro mesmo, esse cara, eu não vejo ele muito preocupado em provar a inocência. Eu vejo ele muito preocupado em se ver livre do processo. Tá entendendo? Então, essa percepção que eu estou tendo do livro até agora. Então, ele quer se ver livre do processo, mas também não consegue, né? Porque ele só vai se enrolando mais. E você leu até que parte até agora, moço? Eu tô no capítulo 7, tá? Mas não terminei o 7, não, porque o 7 é bem extenso. Tô no 7. Nós lemos até o 6, então você não dá spoiler do 7, não. Não, vou não. Fica tranquilo. Mas, gente, só para já pegar esse gancho que o Anderson falou, né? Eu não sei como é que, eu não lembro como é que tá na tradução de vocês, mas na minha tá que alguém certamente havia caluniado. Então o Anderson já levou a nossa atenção para esse mistério, essa certeza que a primeira frase logo já traz. E inclusive isso é um dos principais comentários que eu tenho a tecer sobre todo o livro, porque a todo instante a gente se depara com construções de frases como essa. Alguém certamente, possivelmente, provavelmente. Então, tipo assim, é claro que se eu começar já a me aprofundar nisso, eu já vou começar a trazer outros comentários, né? Que eu não tem problema já trazer. Oi. Ótimo, Yuri. Inclusive, o próprio Joseph K.,
eu não sei se vocês perceberam, ele nunca concorda 100% com ninguém. Ele sempre tem que colocar uma observação. Então, assim, você é muito isso. Mais ou menos. Então, assim, parece que ninguém nunca consegue pegar ele, sabe, de alguma forma, porque ele é sempre escorregadio e sempre fica em uma posição muito intermediária. Pelo menos a percepção que eu tenho do Joseph K. é desse cara, assim, muito indefinido, sabe? E essas construções é o tempo todo no livro, Yuri, isso é verdade. O tempo todo tá no livro isso aí. Mas, ô moço, eu não sei nem se eu caracterizaria o Joseph K. como indefinido. Porque a impressão que eu tenho, mais especificamente, é de que ele é um cara com um ego muito, muito inflado. Sabe? Um cara que ele, por exemplo, ele tendo feito mal ou não, a gente não sabe. A princípio ele não fez nada e foi detido sem saber por quê. Mas, primeiro comentário, que ao longo da narrativa a gente já vê que ele, como você mesmo disse, ele já vai se enrolando, né? Às vezes nem tem um problema e ele, por uma certa... Por exemplo, a hora que ele entra naquela sala lá e tem o juiz de instrução, ele já começa a falar um tanto. O cara nem falou nada, ele já começou a dar um puta discurso, como se ele fosse o Martin Luther King, e já se enrolou mais ainda. Então, Gente, eu sinto que ele se perde no próprio ego, sabe? Essa parte da sala lá, aquele negócio parece um labirinto, aquele trem é muito louco, pareceu o filme do David Lynch, tá? Porque eu pensei uma parada estranho. Muito estranho ali, hein? Mas tem duas salas, né? Estranhas. Uma é o lugar que é o lugar que ele que tem o juiz, que ele começa a falar sem parar. E outro é o lugar que ele entra, que é tipo um escritório, que é no sótão, né? Onde está acontecendo a briga lá? É num sótão que ele fica sem ar. Tá, no cartório. Não, não é cartório, não. Cartório é o... É um lugar, é o lugar onde tem os arquivos, né? Não, mas é isso mesmo. Mas presta atenção. Só para situar vocês aqui. Ele se dirige até esse tribunal onde fica o juiz de instrução, que dá a entender que é um prédio, onde tipo um cortiço, onde mora um tanto de gente. Tem umas crianças na porta e tal. E essa sala do juiz é a mesma sala onde mora o oficial de justiça com a esposa. Vocês estão lembrados, né? Que é outra coisa muito estranha. Como que um oficial de justiça vai morar no lugar onde acontecem as audiências? E aí eles vão tirar os móveis, um lugar muito sujo, tudo muito estranho. E aí o próprio oficial de justiça é quem vai guiar ele para os cartórios, que dá a entender que são salas vizinhas a essa sala onde funciona o tribunal. Prédio. No mesmo prédio, isso. É como se fosse um condomínio da justiça ali. Exatamente. Só que, ao mesmo tempo, moram pessoas também ali, então é muito estranho, né? Muito estranho. Mas a cena que ele entra naquela sala, parece que no sótão, assim, parece que é tudo fechado, é meio claustrofóbico. Tipo assim, ele começa a passar mal e ele não explica por quê, exatamente, por que ele começa a ficar daquele jeito. Se parece é um ambiente, se é... E parece um sonho, né? Eu fiquei com essa imagem na cabeça. Mas, gente, essa parte aí da claustrofobia... Beleza, tem essa parte, assim, a gente meio que não entende por que ele se sentiu mal, né? Apesar dessa atmosfera que a gente acaba sentindo, de, como o Eno falou, aparenta ser um local claustrofóbico, que tá com muita gente, um local abafado, fechado, quente, inconveniente. Beleza, a gente sente essa atmosfera e essa atmosfera também se manifesta no fato do cara passar mal. Mas eu acho que o principal dessa cena, pelo que eu entendi, e eu ainda sinto que eu poderia ter entendido mais, mas eu sinto que o principal dessa cena foi o contraste feito entre o Joseph K. e o cara que ele desafiou assim que ele entrou, sabe?
Porque eu acho que muito desse livro é muito expondo a ironia que um Joseph K. arrogante, sabe? Ele não é arrogante, pelo menos não muito, aquele arrogante de ficar literalmente sempre ofendendo. Por exemplo, nesse último capítulo 6, assim que ele e o tio vão lá visitar o advogado, aí o tio cisma com a enfermeira lá, o tio tá sempre xingando, ele tá batendo na porta já xingando, mas como se o fato dele esperar já fosse uma super afronta, como se ele fosse uma pessoa super importante. Então, tipo assim, o tio, ele tem uma arrogância muito mais violenta, sabe? Eu sinto que a arrogância que eu pressenti no Joseph K. é uma arrogância muito mais sutil, como se ele fosse realmente um cara sofisticado, né? Ele ofende com elegância. Então, ele ofende nas observações que ele faz, ele acaba ofendendo, se mostra arrogante na forma como ele acha que tudo tá voltado a ele, sabe? Na forma como ele se dirige, assim, de forma sutil às pessoas. E assim que ele entra naquele cartório lá, na verdade não é nem cartório, né? Era mais um lugar onde estava, enfim, um local de arquivos. Assim que ele entra, ele se depara com um cara lá grandão e tal. E aí ele, de certo modo, intimida o cara, né? Não sei se vocês lembram disso. Ele intimida. E o cara, ele, apesar de ser grandão, ser forte, ter o poder de revidar, o cara, se não me engano, ele era um condenado também. E ele fala assim, o Joseph fica, nossa, mas como as pessoas aqui, elas são frágeis, né? Elas se fragilizam tão fácil. E aí, ou seja, ele botou o cara numa situação, entre aspas, inóspita, rebaixou o cara, e pouco tempo depois ele, por algum motivo, começou a passar mal. E aí ele volta, passa pelo cara, o cara já tá recomposto, e quem tá todo fudido lá é ele. Então eu notei Pois é, muito mas esse contraste, sabe? eu tive muita impressão que você teve também, tipo assim, ele entrou com toda aquela pompa na sala, né? Só que assim, como se ele fosse o dono da razão e tal. Sendo que ele era E um só acusado que igual, né? Ele só sai que aí carregado, né? ele sai carregado, né? E sai assim. E parece que nem ele consegue admitir que ele tá passando mal. Tipo assim, que é um negócio muito esquisito, sabe? Ele não quer ficar ali na frente daquelas pessoas vendo ele passar mal. Igual sempre que vai falar do processo, ele costuma fechar a porta, igual foi falar com o tio dele, pediu pro pessoal sair para não ouvir falando sobre o processo, quando na verdade todo mundo sabia do processo, todo mundo que trabalha com ele, mas ele não quer que as pessoas fiquem sabendo. Tipo assim, quer meio que esconder aquilo. E outra coisa, já em comentar sobre as partes mais específicas, assim, Ô, desde o Leandrão, início eu pensei. Oi. deixa eu só fazer um adendo rapidinho aqui, antes de você passar para outra parte, só para corrigir com o Yuri aqui. Ô, Yuri, quando eu falei indefinido, eu acho que não foi o adjetivo mais feliz. É porque, assim, eu acho que ele não é bipolar, sabe? Mas tem uma coisa assim, ele é dual. Ao mesmo tempo que ele protesta, ele é condescendente, sabe? Eu não consigo ver uma atitude clara dele, sabe? Porque, assim, é igual eu falei, ao mesmo tempo que ele quer se inocentar, ele vai se embrenhando mais na culpa, ele vai se embrenhando mais no processo, sabe? Eu acho assim, são dois movimentos contrários que vão acontecendo ao mesmo tempo, o tempo E todo. eu, Então, eu acho que uma boa palavra que você usou, Anderson, foi escorregadio, que tipo assim, Ele tá sempre se que esquivando, né? a gente não sim, consegue, a gente não consegue saber se ele é um cara ruim mesmo, se ele é um cara culpado de sim. alguma coisa, se ele é um criminoso. Tipo assim, ele fica escondendo essa parte da gente, né? E até porque o que a gente tem é que ele parece ser um bom funcionário do banco, até porque ele já teve umas promoções e tal, e é muito querido lá. Só que ele não é um cara também, ele parece ser um cara meio estranho com as mulheres, né? Então, assim, Pois é, pelo menos, mas vamos comentar isso depois. beleza, tranquilo. Tá, Mas termina aí, ó. aí
eu queria falar assim, já no início, ele começa a, tipo assim, ele meio que supõe as coisas na cabeça dele como se ninguém precisasse explicar as coisas para ele. Como se ele já soubesse de tudo. Então, quando o pessoal fala que ele tá preso, ele já imagina que ele não pode sair da casa. Aí fica aquela cena lá no início. Ele sem sair da casa e querendo sair, não sei o quê. E os guardas lá. Só que aí depois ele descobre que ele podia sair e fazer o que ele quisesse. Tipo assim, ele achou que ele estava preso, que ele não poderia sair da casa. Ele supôs isso. Ele não perguntou para ninguém. Entendeu? Ele não quis perguntar, não quis saber, não quis. Ele só supôs e pronto. E já tomou aquilo como uma verdade que ele não poderia sair da casa. Aí eu fiz algumas anotações assim. Como ele aceita isso tão facilmente, o fato dele estar preso, ele também não se revolta totalmente, né? Exato. Ele sabe que fez algo para merecer isso que ele está passando, por que ele não se revolta? Exemplo, ninguém falou que ele não poderia sair de casa, ele deduziu isso e se enganou. Ele foi no segundo domingo ao juiz sem ser chamado. Quando ele vai na segunda semana ao juiz sem nem ser chamado. Que prisão é essa que ele pode tudo? Isso é uma coisa que eu achei muito estranha. Uma prisão que ele tá preso, fala que ele tá preso, só que ele pode fazer tudo que ele quiser. Eu achei muito estranho isso. Na verdade, ele não tá Moço. preso, né? Ele tá detido. Moço, Foi. excelentes observações. E outra coisa, quando ele vai a primeira vez no juiz de instrução, ele deduz até o horário, porque não tinha o horário certo. Ele falou assim, Verdade. eu vou 9 horas, porque 9 horas é o horário durante o meio da semana, sabe? Mas assim, e quando ele chega, o pessoal fala assim, ó, você tá 1 hora e 5 minutos atrasado. Como assim? Tipo assim, é muito louco, entendeu? Ah, e só um comentário É rápido, mesmo. adicionando nessa questão do horário aí. Ele não sabe o horário, ele não sabe qual prédio é, ele começa a fazer uma loucura lá de. Cara, esse livro é bizarro, porque ele começa a fazer um negócio lá de o zelador, sei lá o que, começa a perguntar do zelador porque ele não queria mostrar que era detido, né? Um acusado. Aí acusado, tipo assim, cara, é bizarro esse livro, porque a impressão que eu tive, não sei vocês, mas a impressão que eu tive é que eu nem sei como que ele chegou naquela sala. Tipo assim, ele foi aparecendo de sala em sala, os caras foi levando ele de sala em sala. Aí do nada ele acabou entrando na sala, que primeiro ele não entendeu, tá um monte de gente sentado, em pé, não Ele sei. foi dando uma de Mas João acabou que sem ele. braço, né, umas coisas até É, que teve a mas acabou informação. que ele encontrou um cara sentado que, pelo visto, era o juiz de instrução. E a impressão que eu tive, não sei se vocês tiveram essa impressão também, é que, como eu tinha dito, né, nessa parte da sala aí, o juiz mal começa a falar, ele já começa a dar um discurso, né? O Joseph K. já começa a discursar. A impressão que eu tive é que o cara sequer chega a citar o nome dele. Ou seja, a gente nem sabe se ele tá na sala certa e se é com ele mesmo aquela reunião. Sabe? Claro que com o decorrer do livro, dá a entender que, beleza, ele tava no lugar certo mesmo. Mas na hora ali a gente nem sabe se aquela reunião era a dele mesmo. A gente nem sabe se o acusado que Gente, seria acusado ali era ele mesmo. Então é uma bizarrice sem fim, sabe? essa parte é tão bizarra que, assim, aquelas pessoas que estão lá são muito bizarras. Aquela cena com a mulher no final lá, muito bizarra. E, assim, gente, sinceramente, eu fiquei pensando, será que esse cara também é paranoico? Aí eu tava lembrando, Igor, do leilão do lote 49, sabe? Aquela mulher paranoica que começa a ver aquele símbolo em todo lugar também. Uhum. Cara, eu acho que esse livro talvez permite uma leitura por meio da paranoia, sabe? Não sei como vai se comprovar daqui pra frente, mas será que ele é um cara paranoico? Pois é. Aí eu Rapaz, fiz umas paranoico eu acho que outras. não. Ó, Olha, outra observação que eu fiz. Pode falar primeiro. outra coisa estranha também são todos os personagens são estranhos, todos.
Que a impressão que eu tenho é que todo mundo sabe alguma coisa. Porque, por exemplo, a senhorita Grumbach, eu acho que é assim que fala, não sei, a dona da pensão, quando ela passa por ele a primeira vez, ela fica constrangida, porque possivelmente, olha só, o que esse cara pode ter feito que essa mulher ficou tão constrangida? Outra coisa, tem alguém que fala com ele uma hora assim, olha, o senhor, eu acho que aquela moça lá que era professora de francês no lugar da outra senhorita lá que trabalhava secretária. O senhor não está detido como se detém um ladrão, ou seja, roubar ele não roubou. Se ele fez um crime, foi outro crime que não foi o roubo. Entendendo? Ou seja, parece que o Kafka também vai dando umas pistas para a gente, que podem ser falsas pistas, mas que deixam a gente muito intrigado, porque, assim, dá a entender que ele cometeu alguma coisa que as pessoas estão constrangidas. Ou ele está sendo vítima de um engano, provavelmente não, porque ele, igual eu falei com vocês, o Eno falou, ele não se defende, sabe? Outra coisa, vocês não acham estranho as personagens apáticas, não? Ele gritava com aquele pessoal do começo do livro, aqueles vigias, ele gritava e ninguém fazia nada. Ele gritou com o juiz, tomou o negócio da mão do juiz e ficou por isso mesmo, entendeu? E naquela hora que ele fez o discurso, todo mundo, ficou uma multidão vendo ele falar, né? E ninguém falava, tipo, quase fazia nada. Algumas vezes reagia e tal, mas não impediu ele de falar, né? Mas aquela multidão é bizarra, né? Parece um tanto de robô aquele pessoal. A imagem que eu tive foram de pessoas muito estranhas, entendeu? Eu tive uma imagem de um lugar tipo um filme de terror, assim, e umas pessoas bem estranhas. Isso. Mas antes de chegar na parte das mulheres, que são as personagens muito estranhas também, eu queria falar outra coisa. E a justiça? Que justiça estranha é essa que parece ser extraoficial? Porque não dá a entender que é uma justiça oficial. E nem ele acha que é uma justiça oficial. Quando ele olha para os lugares, ele acha que é uma coisa tipo extraoficial, que não é sei lá, até na parte quando nesse último capítulo, no 6, quando o advogado começa a falar que sabia do caso dele, ele fica muito espantado. E, tipo assim, ele não sabia que o advogado trabalhava na justiça e ele fica sem saber se o advogado trabalha na justiça que ele está se referindo. É como se existisse duas justiças. Para ele, uma justiça que é essa bizarra aí, que é esse lugar que ele entrou e tal, nesse condomínio aí que é um lugar meio louco, e uma outra justiça oficial que não seria, o processo dele não tá nela. É um negócio muito estranho isso. Vocês querem que eu faça um comentário do amigo dele, do Kafka, que nesse livro que eu estou lendo, tinha uma nota de rodapé? Eu acho que vai ser interessante eu falar. O Max Brod, ele foi o amigo mais próximo do Kafka, e eu já li uma biografia do Kafka escrita por ele. Nessa nota de rodapé falava isso também. Ele fala, você sabe que o processo, que muitas obras do Kafka não seriam publicadas, né, se esse cara não tivesse publicado, né, porque foi esse amigo dele que publicou. Trouxe a publicação depois da morte do Kafka, né, que Kafka queria que queimasse tudo, não sei se vocês sabem disso, né? Mas esse cara fala que o Kafka falou com ele que a ideia para o processo era fazer uma obra impossível de ser acabada, não tinha como fechar. Eu acho que essa fala dá uma pista muito grande pra gente, que realmente a gente fica cheio de interrogações o tempo todo aqui no livro. Isso é um comentário rápido, isso aí faz paralelo com o vídeo da Clarice, né? Porque ela também fala que às vezes ela começava a escrever uns contos que não acabavam mais, livros que não acabavam mais, e ela mesma pegava e rasgava, porque ela não aguentava mais ter que escrever. Exatamente. Mas... Inclusive, gente, só quero falar com vocês que eu escolhi um texto da Clarice para o ano que vem, muito massa, tá? Que eu não li, lógico, né, que eu não li, mas que eu sei que o pessoal fala que é, tipo assim, bem louco, entendeu? A gente quebrar a cabeça que vem. Mas o pessoal, tipo assim,
primeiro de tudo, né? Isso aí. O Kafka, a gente já tem essa impressão. A gente nem precisa ler nada dele pra gente já ter a expressão que ele é um cara completamente retardado, sabe? Completamente louco. A gente nem precisa ler nada pra gente já saber disso. Completamente psicopata, sei lá, esquisito. Mas você falou. A cara dele já era meio psicopata, né? Você olha pra cara dele, você já fica com medo já. Você acha que você vai ler o livro dele, você vai morrer de ler o livro dele. O livro vai te matar, sabe? É um negócio bizarro. Mas você falou esse negócio aí que talvez a intenção dele fosse nunca acabar, né? A história nunca ter um fim. É muito interessante, cara. Mas pensando nessa questão de fim, eu já tava pensando algumas coisas aqui. Por exemplo, se fosse pra eu parar de ler agora e imaginar, cara, onde que eu acho que essa história vai desbocar? Eu acho que eu consigo ver dois possíveis finais. Ou, sei lá, vai chegar no fim do livro e nada vai ter acontecido de fato, tipo assim, ou ele não vai ser preso, ou vai continuar nessa enrolação, ou tudo vai se resolver, tipo assim, realmente era um engano e ele vai voltar à vida normal. Ou seja, essa possibilidade, eu vejo ela como um final que representa uma grande piada, na verdade, né? Tipo assim, é como se o livro, se o final terminar dessa forma, eu vou sentir que o livro foi uma grande piada, uma grande literal piada, tipo, o cara brincando com a nossa cara, sabe? Agora, um outro final que eu acho que é totalmente plausível também, e que inclusive que eu acho que se acontecer esse final, ele é ainda mais coerente, seria se ele acabasse se ferrando muito no final. Porque é o que eu falei, a impressão que eu tenho, por exemplo, na primeira frase, né? Já dá a entender que ele não fez nada. Tudo bem, ele pode ser um cara meio arrogante, que às vezes ele acha que tudo tá em volta dele, e às vezes ele acaba desvalorizando, por exemplo, os funcionários subalternos lá do próprio banco. Às vezes ele já faz um juízo de valor que, sei lá, nem é necessário no contexto, mas ele faz porque é do hábito dele. Então, tipo assim. E aí, ao desenrolar da história, mesmo ele não tendo feito mal algum a princípio, ele só vai se perdendo, né? Então ele chega lá na sala do juiz de instrução, ele já faz aquele puta discurso que, pelo visto, complicou a vida dele, porque ele nem sequer vai ter mais direito às audiências. E aí ele só vai se complicando, ele vai se enrolando, ele vai se enfiando nos lugares, se conhecendo novas pessoas. Parece que ele só vai se complicando, sabe? Então, se o final for de, sei lá, acontecer alguma coisa com ele, não sei, ele for preso ou ele se complicar ainda mais, eu não vou ficar surpreso, porque é o que me dá a entender, sabe? Parece que, tipo assim, dá um pouco a entender que tudo foi um certo engano, só que ele não fez nada, mas ele, na tentativa de se livrar desse erro, aí que ele começa a cometer erros, sabe? E aí que ele pode começar a se complicar. Antes, algo que não existia pode começar a existir por ele tentar se livrar daquilo, sabe? E um outro comentário que o Enon falou, ele falou assim, que logo no início, né, o Joseph K. supôs que, beleza, ele tá detido, mas ele supôs que ele não poderia sair. Logo ali no início ele já começou a fazer suposições, né? Sendo que ele podia ter perguntado, etc. Mas, cara, nessa parte, assim, na parte que ele é detido, beleza, a gente já nota um pouco dessas características dele, né? De já achar que já sabe as respostas, e de certo modo a gente já vê um pouco da arrogância dele no trato com os guardas. Mas eu acho que nessa parte em específico, que ele é detido, eu perdoo um pouco ele, porque realmente não faz muito sentido, sabe? Se o cara chega na sua casa e fala, pô, você tá detido, eu acredito que eu também não acharia que eu estaria livre. Eu acho, pô, o cara tá me detendo aqui, então eles vão me levar, eu vou ser preso. Mas não, o cara realmente só vai na casa dele e fala, você está detido. E vai embora. Então, tipo assim, você tá detido e só tá avisando, mas por enquanto não mudou nada na sua vida. Então, tipo assim, naquela parte em específica, eu entendo ele ter achado que não poderia sair, sabe? Aquela parte eu entendo. Mas, enfim, o resumo do que eu falei é que eu acho que ele só se complica, sabe? Ele complica a própria vida. É engraçado que você critica um pouco o personagem, mas ao mesmo tempo, pela sua fala,
parece que se admite também que tem uma força contra ele, assim, sabe? Tipo assim, uma coisa como se não tivesse solução, sabe? Como se ele fosse só entrando no olho do tornado de uma coisa que é meio que inevitável, sabe? E que ele vai acabar mal nessa aí. Cara, não sei se é inevitável, porque, tipo assim, a gente só teria como saber se é inevitável caso a gente conseguisse imaginar perfeitamente a situação em que ele reagiria normal. Então, tipo assim, uma situação em que ele vai naquela sala de audiência e ele se comporta normalmente, ele fica calado, ouve tudo que o juiz de instrução tem a falar, porque a partir do momento em que ele chega na sala de audiência, o cara nem fala nada, ele já começa a dar um puta discurso de que ele não esperava nada menos, ele já começa a ofender todo mundo, né? Ele intimida o juiz, pega o livro da mão dele, assim, já começa a ofender todo mundo logo ali. Eu acho que ali é um episódio muito marcante, né? Que ele começa é como você falou, já começa a meio que se jogar no olho do tornado. Então, eu acho que a gente só teria como saber se realmente é um contexto inevitável se ele se comportasse como uma pessoa normal, sabe? Beleza, eu não sei o que está acontecendo, vamos ver aqui o que tem para me falar. Mas não, ele já começa a fazer um monte de juízo de valor. Então, a partir desses juízos de valor sem sentido dele, que o juiz de instrução nem fala nada, já fala assim, ó, beleza, por tudo isso aí que você falou, agora você perdeu de vez seu direito à audiência. Então, tipo assim, não, eu não sei se é inevitável, sabe? Talvez seja um erro, talvez seja uma conspiração. Não dá pra saber. O que eu sei é que, independente do que seja, ele só se complica. Pois é. Ô, Yuri, eu acho que vou discordar um pouquinho do começo aí. Você falou que o começo, você até concorda, porque eu já achei a atitude dele estranha desde o início, de preocupar, a Ana tem que trazer o meu café. Eu achei assim, muito natural, sabe? Ele preocupar com alguém que vai trazer, sendo que alguém chegou lá para deter ele, sabe? Mas a verdade não é só atitude. O que eu percebo, por isso que eu falei de paranoia, mas eu não estou falando que eu tô fazendo ele pela paranoia, não. Mas a impressão que eu tenho realmente é que, assim, às vezes ele tá em outra realidade, sabe? A cabeça dele, parece que ele não está vivendo aquele momento ali, parece que ele está se auto-enganando também. Não sei, realmente não sei. Mas eu tenho uma sensação, igual o Eno falou, eu tenho uma sensação que ele já está preso dentro dessa realidade que está posta. Né? Ele não precisa de uma prisão, ele já está. Ele tá, igual você falou, ele só está se complicando e ele tá num vórtice do qual ele não vai conseguir sair mais. Sabe? Ele entrou, tipo assim, numa terceira, quarta dimensão, sei lá e tal, que agora fudeu de vez, ou seja, não tem saída mais, ele não vai achar essa saída mais para isso, sabe? Mas é muito estranho, cara, assim, umas coisas muito loucas que acontecem ali e ele age com muita naturalidade, sabe? Diante das situações. Ô, Anderson, se você quiser, acho que você pode falar do trato dele com as mulheres, que é um trem que é muito estranho, né? E com cada mulher que aparece também, a forma que elas ficam com ele e tal, é meio estranho também. Eu já vi que ele é um cara, assim, bem compulsivo sexualmente, né? Porque ele já quer agarrar as mulheres e tudo, enfim. E meio aquela mulher lá da casa a mulher da casa do advogado, foi muito estranho aquilo. A mulher. Ele não conhecia aquela mulher. Conhecia? Eu acho que não. E ele chegou e já chegou a agarrar aquela mulher. E assim, e parece que o tempo que ele ficou com a mulher foi um tempo enorme, que a gente não percebeu essa passagem do tempo. Inclusive, gente, a passagem do tempo desse livro é muito estranha também, porque a gente dá a impressão que o tempo está desregulado.
E olha que interessante, aquela parte do tribunal, lá do juiz de instrução, gente, olha como o Kafka é sacana. O cara tá andando no meio daquele condomínio lá, a primeira coisa que ele vê, a primeira coisa que o Kafka descreve é o relógio na parede. Cara, tipo assim, eu falei, é muito estranho. Assim, ele já fala de um relógio na parede, sabe? Aí eu fiquei pensando, gente, parece que o Kafka tem alguma coisa desconjuntada ali, sabe? Tem alguma coisa desconjuntada que não tá batendo, mas assim, que o Kafka fez de forma intencional para mostrar esse desajuste. Aí, muita gente fala daquela questão do kafkiano, né? Porque que hoje a gente fala assim, isso é kafkiano. O kafkiano é justamente essa fuga momentânea da realidade, né? Quando você entra em outra realidade. Esse adjetivo kafkiano dá a entender hoje nessa questão mesmo de você quase uma epifania, que é o que a Clarice Lispector faz muito também, de você entrar em outra realidade, outra dimensão, entendeu? Então, eu acho que é um livro que, se a gente fosse listar as coisas estranhas, a gente ficaria aqui o tempo todo falando, porque é tudo estranho. Aqueles 3 funcionários do banco, gente, estavam fazendo o quê lá naquele lugar lá? Quem são aqueles? Pois é. Entendeu? Não, outra coisa completamente esquisita. Eles invadiram o quarto lá da senhorita Burnister. Eu não entendi nada daquela parte. Tipo assim, por que eles entraram no quarto da moça, reviraram o quarto todo, fizeram do quarto uma sala de audiência só para falar que você está detido? Tipo, sei lá, um bagulho muito bizarro, cara. E os 3 caras ficaram olhando a foto da mulher, né? Ficaram admirando a foto dela, As olhando fotos pra tipo fora. assim, que é isso, velho? Eno, seu áudio tá desligado, Eno. Ah, tá. Foi mal, desculpa. Hein, Beleza. essa mulher, ela tá submissa a ele, assim como a enfermeira, né? Que elas falam assim que vão ajudar ele no que ele quiser com o processo. E a enfermeira até fala uma coisa a mais, ela Não, fala você tá assim que falando, tá ele falando de qual mulher? tô falando da Tá. mulher mulher do oficial. Ah, tá. Beleza. A mulher do oficial e também a enfermeira. Uhum. A enfermeira do advogado. Elas duas, elas ficam submissas a ele, falam que elas vão ajudar ele com o processo e tal. E a segunda até fala que ele é uma pessoa muito intransigente, que ele tinha que confessar. Aí a gente fica sem entender, né? Confessar o quê? E aí, e a segunda, e a primeira mulher, a mulher do oficial, ela é levada por um cara e é levada para o juiz, né? Ela é tipo raptada. E depois Por dá a um entender, estudante. por um estudante, e dá a entender pelo marido dela que ela queria ser raptada. E é um negócio muito bizarro, porque, tipo assim, ao mesmo tempo que ela é raptada numa cena que parece que ela não queria, o cara vai e fala que, tipo, que ela queria. É um negócio muito estranho. Mas essa mulher do oficial de justiça, não é ela que no final da audiência lá dá aquele bafafá que parece que ela estava tendo relação sexual no meio da audiência? Aquilo foi muito bizarro. E aí ela até Pois fala é. com o Eu fiquei Joseph. um pouco confuso. Eu não sei se eles estavam tendo relação ou se o cara estava tentando ter. Eu acho que estava tendo, porque ela fala assim com o Joseph K. Olha, fala, você está falando isso por causa da cena que teve lá na audiência e tal, né? Ela fala com o Joseph K. isso depois. O Joseph K. já coloca ela como uma prostituta, desde o começo, tipo assim. Mas ela fala como se ela não quisesse. Sim, mas na verdade, todas as mulheres que se aproximam do Joseph K., elas são sexualizadas por ele. Eu já percebi que, tipo assim, ele já leva para um lado sexual. Vocês perceberam isso? Não, que toda mulher que está dele, ele tem uma coisa meio Ah, sexual. outra cena bizarra. Não tem a menina que é vizinha dele? Uhum. Uma menina Tem. lá, que é vizinha dele. Ele beija ela, né? Ele beija Sim. ela sem ela querer. E E tipo assim, ela, na cena, ela não quer e ele vai e beija ela.
A senhora Burstner, né? Acho que é uma coisa assim, não sei. Isso. Deixa eu ver aqui se eu tenho o nome dela aqui. É Burstner, uma coisa assim, não sei. Não lembro direitinho. A menina Bustner. Na Isso. verdade, no meu tá a rapariga Bustner, porque tá em Portugal. português, aí toda hora aparece a rapariga. Todas as mulheres que ele vê são raparigas. Gente, eu tô lendo umas passagens que eu marquei aqui, cara, é umas paradas muito Olha aqui outra bizarras. coisa, gente. Ele foi naquele tribunal, foi no domingo, né? Domingo. E aí, quando começa essa parte, olha como fala, gente, se não tem alguma relação, fala assim, ó. No domingo, o tempo estava sombrio. Olha só. A palavra sombrio não tá à toa aqui. Entendeu? As coisas que eu anotei aqui são bem de acordo com o que você falou, Anderson. A rapariga Bustner e a rapariga mulher do oficial e a maneira como ele vê as mulheres. É como se despertasse desejo nele todas as vezes. A menina Bustner e o beijo estranho, como se ela não quisesse. Foi algo que pareceu forçado, mas que para cá pareceu algo normal. Pode Sabe o que eu falar. pensei? É lógico que eu acho que não é isso. Mas ele não roubou porque ele não foi preso, ele não foi detido como ladrão. Será que é algum crime sexual? Eu fiquei pensando nisso, mas assim, o livro não vai dar isso. A gente já sabe. Ele não vai responder isso pra gente. Mas é justamente, eu acho, aquelas pistas que o Kafka vai colocando que dá pra gente pensar algumas coisas. Agora, outra coisa interessante, naquela parte dos cartórios que o oficial de justiça vai guiá-lo, vocês lembram? O oficial de justiça guia ele lá nos cartórios. Gente, o oficial de justiça ficava sempre atrás dele, na frente, não lembro? Aí ele ficou incomodado com isso. Só que aí ele nunca conseguia ficar na frente do oficial de justiça. Ele sempre trocava de lado com o oficial de justiça. Vocês lembram disso? Sim. Porque falava assim, nossa, eu troco de ligar com ele, mas quando eu percebo, ele já voltou para o lugar de novo. Ele fala isso. E vocês perceberam que o oficial de justiça sumiu do nada, que a gente nem sabe onde foi que esse homem sumiu? Porque depois o oficial de justiça some, e ele fica sozinho lá e começa a passar mal. É muito bizarro. Tipo assim, é como se fosse realmente um sonho aquilo ali, que o cara desapareceu do nada. Não, e é muito engraçado, né? Porque antes mesmo desse cara aparecer, ele tava lá flertando com a mulher dele. É uma coisa bizarra que acontece atrás da outra. Ele tava lá, a mulher quase esfregando a raba na cara dele, e ele doido pra que ela fizesse isso. Aí do nada chega um anão e rouba a mulher no ombro e leva pra outra. E aí chega o maluco, oficial de justiça, tipo assim, emocionadaço. E o cara ainda, tipo assim, vira puta amigo do Joseph K. e leva ele pros cartórios, velho. Tipo, é bizarro. E o oficial de justiça, o juiz mandava ele sair, vai ver que era até pra ficar com a mulher dele também. Ele falou. Mandava ele fazer umas coisas inúteis lá. Olha que o Max Brod, o amigo do Kafka, aqui na nota de rodapé fala assim, que quando o Kafka começou a ler os trechos do processo para ele e para outros amigos, o Kafka não conseguia se segurar e dava altas gargalhadas com o próprio livro. Ou seja... esse livro é bizarro, velho. É bizarro esse livro. Esquisitíssimo. É um livro, assim, nível esquizofrênico, velho. Não tem lógica. É bizarro esse livro. Não, só um comentário rápido aqui, que eu tô lendo as passagens que eu tô lembrando. Tem duas partes que, na verdade, que eu peguei. A primeira foi logo lá no início do livro mesmo, né? Que ele foi detido. E aí tem um momento que ele, se eu não me engano, ele é deixado no quarto sozinho. Na verdade, eu acho que o cara mandou ele se trocar, né? Mandou ele se trocar. Ó, você tá detido. Se troca e volta aqui pra sala. Aí ele foi fazer, ele foi sozinho. Um terno preto. Isso, ele veste um terno. Só que tem uma hora que ele fala assim, ó. Surpreendia K, pelo menos do ponto de vista dos guardas, isso o surpreendia, que o tivessem metido no quarto e o deixado ali sozinho.
onde, sem dúvida, tinha dezenas de possibilidades de se matar. Ao mesmo tempo, porém, se perguntou, dessa vez do seu próprio ponto de vista, que motivo poderia ter para fazer isso. Tipo assim, cara, que bagulho bizarro. O cara, ele pensa em si, assim, ele pensa, pô, eu fui deixado sozinho, será que esses caras não pensaram que se eu quiser eu posso me matar? Ah, mas por que eu faria isso? Tipo, não faz sentido nenhum, cara. Não faz sentido nenhum. Mas Aí o fala pior assim, é que é essas coisas bizarras que deixam o livro bom. não, mas essa parte, Sim. na verdade, continua, né? Ó. Ele fala assim, que motivo poderia ter para fazer isso? Aí continua falando disso. Acaso, porque os dois estavam sentados na sala ao lado e haviam interceptado o seu café da manhã, seria tão sem sentido se matar que, mesmo que desejasse fazê-lo, não seria capaz por causa dessa falta de sentido? Então, tipo assim, ele começa a divagar sobre uma morte que ele nem quer cometer. Sabe? É esquisitíssimo. Ele começa a pensar na possibilidade dele se matar. Nossa, os caras não sabem, eles não perceberam que se eu quiser eu consigo me matar aqui. Mas ele nem quer se matar, sabe? E uma outra passagem, é bizarro. E uma outra passagem que eu escolhi, que eu marquei, né? Ele fala assim, K ainda... Quando ele, tipo assim, o pessoal pega ele de detida, aí ele começa a perguntar, pô, quem são essas pessoas? O que eles estão fazendo aqui? Do que eles estão falando? Quem que mandou eles? Aí ele fala: ele tendia a levar as coisas pelo lado mais leve possível, a crer no pior só quando este acontecia, e a não tomar nenhuma providência para o futuro, mesmo que tudo fosse ameaça. Então, tipo assim, isso cabe com o que vocês falaram, né? Que às vezes ele não parece revoltado, ele não busca se inocentar, ele parece só ir no flow, sabe? E de acordo também com o comentário que eu mesmo teci, ao mesmo tempo que ele parece tranquilo e só vai no flow, ele vai no flow e acaba fazendo uma cagada atrás da outra, né? Sei lá, é meio esquisito. Gente, Oi. pode falar, Enzo, pode falar. Não, eu ia falar assim que uma das cenas que eu achei mais. Que ele mais errou mesmo foi com a menina Buster, lá. Que parece que. Parece que ele abusou dela mesmo. Foi a sensação que eu tive. Que, tipo assim, que ele beijou ela sem ela querer e tal. E depois ela ficou toda estranha com ele, não queria nem ver ele mais. E ainda chamou aquela menina para morar mais ela, né? Uma francesa lá. E Ah, quero outra falar disso. parte. Pois é, eu queria que o Anderson falasse que Quero, aquela parte daquela quero francesa falar lá disso. também é muito estranho. Da Aquela francesa, francesa na. exatamente. Vou falar. Mas Só mais uma coisinha importante para notar também, Ian, antes um pouquinho. Ô, gente, nós estamos comentando de tudo, tá? Não esquece de nada, pra você ver, a cabeça tá boa. E eu tô aqui, tô nem seguindo as anotações, porque vocês estão fazendo linkar várias coisas. Ele era um cara muito metódico. Vocês lembram que ele tinha uma rotina muito predefinida, né? Então, ele é uma rotina que nunca se quebrava. Às vezes, ele saía com o patrão dele para algum lugar lá e tal, e visitava uma prostituta de vez em quando. Era a rotina dele, né? Então, era um cara que, assim, você já vê que. Vou falar que ele é anormal, mas, assim, ele é hiper metódico, né? Pelo jeito. Por isso que eu Uhum. acho que ele tem um pouquinho de paranoia, talvez. Essa francesa, eu não vou abrir aqui a parte agora, mas o Yuri falou dessa parte aí do suicídio, que não tem nada a ver. Essa parte francesa não tem nada a ver, gente. Porque, assim, o diálogo que tem com aquela mulher não leva a lugar nenhum. Não, mas E aquela que mulher fala francesa umas. é essa que tá falando? Que eu não tô lembrando É a aqui. que estava morando no lugar, no apartamento da senhorita Burstner, porque A Montag? a Montag, isso. É. Isso. Gente, a fala dele e a fala dessa mulher na parte, eles falam, mas é tipo assim, parece que é uma repetição de coisa, sabe? Eu me senti, achei tão repetitiva a fala, como se a fala, nossa, eles falaram, e para mim não falou nada. A única coisa que ela falou é que ela ia dar o recado da mulher para ele, né? Mas são umas 3, 4 páginas do diálogo que poderiam ser resumidas em 2 frases.
Porque é muito excessivo e não chega a lugar nenhum, praticamente. Entendeu? Mas eu não tô lembrando direito. Eu lembro que, tipo assim, na hora que ele sai, fica o sobrinho da mulher lá com ele, com a outra mulher, com a francesa. E aí ele meio que olha assim na porta e é como se ele estivesse falando alguma coisa dele. Ele imagina assim, como se estivesse tipo, rindo da cara dele ou falando alguma coisa dele. Mas é um Não, negócio meio estranho também, né? eu, Eu eu não sei acho que se é eu o entendi seguinte. essa parte. Eu acho que ele desconfiou que a senhorita Burstner estivesse em outro quarto, que não era o quarto habitual dela, e ele foi lá para conferir, tipo assim, que ele queria encontrar com a mulher, que ele era muito teimoso também, né? Só que quando ele foi lá para espionar no outro quarto, esse pessoal estava espionando ele não viu que estava sendo espionado. Aí ele ficou, tipo assim, ele meio que quis sair a francesa e dar uma de fingir demência, mas o pessoal tava já, tipo assim, nossa, tipo assim, ele é um idiota e a gente tá acompanhando tudo que ele tá fazendo. Mais ou menos assim que eu entendi, entendeu? Como se o pessoal tivesse, como se todo mundo, a impressão que eu tenho é isso, todo mundo sabe o que ele faz, acompanha o que ele faz, ele tá sendo vigiado, sabe? Eu acho que dá a impressão, às vezes, que todo mundo tá vigiando ele de alguma forma também, sabe? Não só os vigias, mas como se todos os personagens sabem sobre ele, gente. A enfermeira já sabia sobre ele, as pessoas sabem sobre ele. Então, assim, ele é um cara vigiado por todo mundo. Por isso que eu acho que a prisão dele já é esse próprio universo, esse vórtice que ele entrou e do qual ele não vai conseguir sair. Ele já está nesse mundo, sei lá, nessa Nárnia louca aí que ele tá, entendeu? Não, moço, isso eu concordo, você tinha falado isso antes, meio que ao simples fato de ser detido, a forma como ele reage, como ele se põe diante da situação, é meio que já é uma condenação para ele, né? Porque a rotina dele, o pensamento dele já muda completamente. Eu não sei se ele não vai conseguir sair, porque pode ser que exista um final inesperado, sabe? Mas é claro que se depender das reações dele, ele não vai sair nunca. Então, Mas, pelo jeito que ele é mas maluco. lembrando que é um livro inacabado, né? Então não sei se vai ter um final fechado, né? É, Ele é igual exato. o Homem Sem Qualidades. Então, assim, acho que não vai ter um final muito fechadinho, não, sabe? Não, eu também acho que não. Igual a Eu também acho que Metamorfose não. fecha bem, né? Metamorfose é um livro estranho, mas que fecha, né? Esse Mas eu eu acho que nem vai fechar. lembro o que aconteceu na Metamorfose. Eu só lembro do começo da Metamorfose, que eu acho que todo mundo esquece. Que o cara tá na cama transformado lá, né? No insetal. E Ele eu tá lembro igual um dele. bicho, meu irmão. E eu lembro dos dilemas dele com a família, com a irmã, com o pai e tal. Tem aqueles Uhum. dilemas, né? Que ele vai mudando de lugar na parede, que aí as pessoas parecem que tem hora que vê ele como inseto, tem hora que vê ele como pessoa mesmo, sabe? Isso aí eu lembro. Mas o final também tô lembrado, mas eu lembro que é um livro que eu acho que ele é fechadinho, eu acho que ele fecha, sabe? Não fica um final aberto, não. Igual esse eu acho que vai ficar. E a intenção do Kafka era deixar uma obra inacabada, então eu acho que ele vai deixar o trem bem loucão mesmo, sabe? Ô, gente, eu Ô, gente, eu não separei. entendi bem o capítulo 5, tá? Do espancador. Depois que eles falassem mais, eu fiquei Eu muito também empolgado nessa não. parte do Eu cara fiquei espancador. bugadíssimo também, cara. Essa Mas parte, aqui, pra mim, Mas fala o ah, que nesse capítulo? só o comentário. O tradutor aqui falou que esse capítulo faria mais sentido se ele fosse o segundo ou terceiro, porque parece que é um fato que o Max Brod foi um amigo do Kafka que organizou os capítulos. Parece que ele não colocou o negócio numa ordem também muito cronológica, não, sabe? Para complicar mais a vida da gente. Então, esse capítulo quinto parece que ele faria mais sentido se ele fosse o quarto e o quinto. Parece que eles estão meio fora de ordem. Cara, sobre Né? esse capítulo e sobre esse comentário que você fez, eu acho que eu consigo. Porque, tipo assim, o que eu entendi desse capítulo? Ele tava andando lá, nem lembro onde que era. Aí eu começou a ouvir gemido. Aí, a princípio, eu achei que era alguém transando. Um casal transando nesse quarto. Aí ele abriu a porta e falou que tinha 3 homens. Eu falei, cara, tem 3 homens transando. Mas na verdade não, era um. Não, quando ele falou assim, que abriu a porta e tinha 3 caras, tá gemendo e 3 caras se apertando, eu pensei, pô, tem 3 caras transando, beleza. Mas aí não, aí era um Ele cara fala que espancando tinha um os cara outros. que estava.
E tinha um cara que estava nu de uma parte os lá e caras, tal. tipo assim, com o chicote na mão, eu falei, que isso? É uns 50 tons de cinza, homenagem gay aqui, não tô entendendo nada. Mas tudo bem. Aí, beleza, ele tava espancando eles. Os caras estavam sendo espancados, e aí o Joseph K., ele só entra para tentar entender, ele nem sabia de nada, e aí os caras que estavam sendo espancados, que é o Willem e o outro lá, né, os funcionários subalternos, eles já começam a se desculpar, sendo que o Kafka nem sabia o que tinha acontecido. E pelo que deu a entender, foi que eles tinham roubado roupas do K. Foi o que me deu a entender. Pelo menos um deles roubou uma roupa branca. Ele chega a citar uma roupa branca lá. Ou algo assim. Então, tipo assim. E aí eles estiveram na casa do K, né? Então, Sim. talvez tenha sido isso. Sabe? Agora, quem descobriu, roubou mesmo, foi lá naquele episódio da casa do K. Quem descobriu, quem que é aquele Não, espancador? mas é porque o K, ele fala quando ele tá falando lá com o juiz, lembra, na audiência, que ele fala um monte de coisa, ele fala dos caras, de que os caras entravam, pegavam a comida dele e pegava as roupas dele e tal. Ele Verdade. conta isso. Aí os caras falam nesse capítulo, no 5, que o K não podia ter que falar disso, não, porque, como ele falou, aí eles vão ser punidos, eles nunca vão conseguir ser promovidos mais, porque o K falou isso na audiência. Não entendi. Tipo assim, Repete, por favor. Eu perdi um pouco. não tem o primeiro capítulo? Os caras vão na Sim. casa dele, não é? Só que os caras são meio Aham. folgados, não sei se você reparou nisso. Sim. O cara até come a comida dele, o Sim. café da manhã dele. Então, aí quando ele vai lá na audiência, que ele fala um tanto de coisa na audiência, lembra? Sim. Naquela cena estranha lá, na sala estranha, ele conta que os caras faziam isso, que era errado. Tipo assim, os caras roubavam a roupa dele e comiam a comida dele, os guardas. Aí, nesse capítulo 5, os guardas falam que estavam apanhando por causa que o Joseph, ele dedurou eles, entendeu? Ele falou uma coisa que eles faziam de errado, que a justiça não podia saber. Então, é por isso que eles estavam apanhando. Por causa das coisas que eles roubaram e que eles comiam. Mas, ô, E não gente, podia. tipo assim, como eu falei, eu tive dessa parte inicial lá, que detido lá na casa dele, eu tive, pelo visto, uma interpretação um pouquinho diferente de vocês, né? Por exemplo, eu não achei lá que. Eu acho que, tipo assim, a reação dele lá foi normal, realmente foi assim, ele supôs que ele estava sendo preso. Mas sobre essa parte aí, por exemplo, ele chega a citar. Ele, beleza, foi detido. Aí um dos caras pergunta para ele, né? Você quer comer alguma coisa, algo assim? Aí você quer que eu vou lá comprar? Foi algo assim, né? Daí, logo naquele momento, o Kaj ele já fez uma exposição tipo assim, mas você tá tirando sarro com a minha cara, uma coisa assim. Aí o cara falou, não, beleza, você tá detido, mas se você quiser, eu senti que os caras ali, eles estavam com uma postura muito correta, sabe? Os caras foram lá, eu não lembro de que eles estavam roubando ou consumindo as coisas. Eu sinto que, pô, os caras estavam lá, foi educado com ele, ó, você tá detido. Aí também esses funcionários subalternos, naquela ocasião, eu também senti que eles estavam com a postura correta. Tanto que tem uma hora que o cara desrespeita eles e eles devolvem, eu vou até ler a passagem aqui pra vocês, mas essa parte da comida, tipo, o cara meio que. Mas, O que deu a entender é que ele se oferece a comprar uma comida pro cara, né? Aí o K meio que tava achando que ele queria usar o dinheiro do K, pegar o dinheiro e ir embora. Aí nessa parte da sala da audiência, o K pega esse episódio e cita como se o cara quisesse roubar o dinheiro dele. Tipo assim, sendo que na verdade o mas cara naquela hora ele tava sugerindo comprar comida para ele. Aí o cara fala, os caras invadem minha casa e me impelem a comprar algo só para roubar meu dinheiro. Então, tipo assim, ele já começa a fazer umas suposições que nem, pelo visto, nem cabem à realidade, sabe? engraçado, mas eu jurava que os caras queria meio que um suborno, sabe? Que o cara fala assim, olha, se rolar um dinheiro, a gente compra até uma comida para você ali.
Eu achei que fosse uma coisa de subornar, então estou enganado. Eu não, pode até ser, mas Não, assim, mas eu não eu acho que eu seja acho que um os suborno guardas, ao ponto corrupto. Vou procurar aqui, eu tá? acho que esses guardas eles não eram muito certinhos, não. Não, certinhos eles com certeza não eram. Por isso que Mas. eles apanharam, porque o cara dedurou eles. Não, certinhos eles certamente não eram, mas a impressão que eu tive, tipo assim, entrou um monte de gente estranha na casa dele, e ele teve uma reação, obviamente, anormal, porque, pô, entra um monte de negro na sua casa, não tá entendendo nada, mas ele perguntava as coisas, né, por que tá acontecendo e tal, e o cara, ele não era babaca com o cara, ele, tipo assim, respondia, olha, eu não sei, eu, eu sei que você está detido, eu não sei por quê, eu não tenho competência para te dar essa informação, então, tipo assim, eu não senti nada de. Eu não senti nenhum equívoco exatamente por parte dos oficiais naquele momento. Sabe? Aí tem uma hora, só para lembrar aqui, ó, que o cara tá falando com o Willen, né, que é um dos subalternos lá. Aí ele começa meio que a ofender levemente o Willen. E ele tá falando assim, me leve ao seu superior e tal. Aí tem uma hora que o Willen fala assim, ó. Assim que o meu superior desejar, ele vai te ver. Antes disso, não. Agora eu aconselho você ir para o seu quarto e se comportar com calma e esperar o dia e esperar o que for disposto a seu respeito. A gente te recomenda a não se distrair com pensamentos inúteis, mas se concentrar, pois grandes exigências serão apresentadas ao Senhor. Você não nos tratou como a nossa boa vontade teria merecido. Esqueceu-se de que, não importa o que formos, diante do Senhor somos, no mínimo, homens livres. E essa superioridade não é pequena. Então, tipo assim, nessa parte, eu senti realmente essa frase, sabe? Eu de fato senti que os caras, beleza, eles não podem ser. Eles podem não ser oficiais perfeitos, mas eles estavam lá cumprindo o papel, não estão fazendo nada exatamente de errado. E o cara já começou a demonstrar sua certa arrogância. E aí, quando ele falou essa frase assim, diante do Senhor, nós somos agora, no mínimo, homens livres. Eu senti, sabe, eu senti que o oficial ele se sentiu ofendido até certo ponto, decidiu revidar com essa frase. E, enfim, é isso. Mas tem uma fala, ô Yuri, mas tem uma fala interessante desses caras aí, que são os vigias e o inspetor, né? Um pouquinho antes de que você leu, ele fala assim: olha só, tem duas falas bem interessantes. Ele fala assim: ó, vê só, William, ele reconhece não conhecer a lei e, ao mesmo tempo, afirma não ser culpado. Primeira fala interessante. Depois fala assim: tu tens toda a razão, mas parece ser impossível de tornar compreensível para ele o que quer que seja. Como se o K fosse impossível dele compreender as coisas. Qualquer coisa ele nunca ia compreender. Sabe? Não sei se essas falas são gratuitas. Ah, outra coisa, gente. Vocês perceberam que esse livro muda a pessoa do discurso, às vezes, da terceira pessoa para a segunda, vira tu? Eu não sei se na tradução de vocês, o Não, no você está meu virando não. tu aí de vez em quando. Vocês notaram isso? No meu não tem, não. Quando ele conversa com as mulheres, parece que só fica na segunda pessoa, tá? E aí, aqui no livro tem um comentário do cara aqui, falando que isso pode revelar intimidade e a questão reforça a questão sexual. Entendeu? Sim. Interessante, né? É. Outra coisa estranha é que ele acha estranho que não tem ninguém do alto escalão da justiça. Tipo assim, que ele não conheceu ninguém ainda do alto escalão. Só oficiais baixos e tal. Ele acha estranho isso. Até na Só que, na parte que. verdade, isso vai ser explicado na parte 6, né, lá do tio Lene, né? Aquela parte que encontra com o advogado. Aí tem uma crítica do CAF, que eu acho que é o sistema judiciário bem clara, sabe? Que ele vai falar que os processos ele tramita, que o processo chega um momento que o próprio processo ele cai numa espécie de limbo e que ninguém tem noção de onde que ele tá. Então, assim, essa questão do escalão, até o próprio advogado lá, amigo do tio Lene, que era um cara, parece que muito influente, mas chegava a um ponto que ele mesmo já tinha um bloqueio. Isso fica um pouco claro na narrativa. Eu acho que é uma crítica do Kafka, né,
nesse sentido ao sistema judiciário, sabe? Esse capítulo 6 ele tem umas coisas nesse sentido que eu achei mais diretas, mais direcionadas, assim. Outra coisa estranha nesse capítulo é o cara que tava dentro do quarto lá, numa mesinha. Nossa! Fui muito surpreendido, tipo, do nada aquele negócio. Do nada aparece um cara que tava dentro do quarto. E outra coisa, foi um homem que abriu a porta. A gente nem sabe quem foi o homem. Foi? Não. Não? Uhum. Na minha tradução fala que foi um homem que abriu a porta. Não, tipo assim, o que eu lembro, eu vou depois consultar aqui, mas o que eu lembro é que, beleza, tá os dois na porta. Aí ele tava batendo e a mulher tava falando que o cara tava doente. Daí o tio, como é que é o nome dele? Albert, né? Ele viu, não sei se reto ou se do lado, mas ele viu um outro que conversou com ele. Então não sei se foi esse cara que abriu. Se fosse para apostar agora, eu acho que foi a mulher que abriu. E que ele conversou com outro cara que estava na lateral. Mas a gente pode olhar vou aqui. Até pegar aqui. Deixa eu até pegar aqui na minha tradução. Mas, Anderson, você queria comentar alguma coisa dessa parte? Não, é o seguinte, aquela ideia que a passagem do tempo, eu tenho a impressão que o tempo está correndo mais rápido para o Joseph ficar, como se ele tivesse menos tempo, e o tempo para as outras pessoas passa mais devagar, sabe? Eu tenho a impressão, por isso que eu falei que o tempo está desregulado, como Até se porque tivesse aquela parte lá com a mulher lá, a enfermeira, é muito esquisita. Muito esquisito, é como se ele tivesse feito, sei lá, ele transou com a mulher ali durante um tempo rápido, mas quando saiu o dele, nossa, você ficou lá quantas horas e tal? Não, muito estranho. Não, e outra coisa, tipo assim... As duas linhas temporais. E tipo assim, é uma coisa muito esquisita, porque se você chegar e falar que eles estavam lá e eles transaram lá, beleza, deu para entender. Mas se você chegar e falar que eles não transaram, também tá beleza, porque não tem nada explícito assim falando que eles transaram de fato. Falam que eles estão... O que dá a entender é que eles entram num lugar escuro e apertado, que ela se aperta contra ele, aí eles estão conversando, aí tem uma hora que ela senta no colo dele, aí eu pensei, pô, tá ficando safada, né? Aí ele vai começar a se aproveitar. Mas aí ela tipo assim, não fazem nada de fato, eles continuam conversando, sabe? Então, tipo, sei lá, não dá pra saber exatamente o que aconteceu, qual que era o objetivo, sabe? É muito esquisito. Só que é o que o Eno falou, né? Essas coisas loucas, estranhas, elas acabam deixando o livro muito interessante, porque realmente a gente consegue... A gente não consegue fechar, né? Acabar realmente. A gente sempre tem coisa, as coisas estão sempre abertas a possibilidades. Muito interessante. Uhum. Gente, só um comentário rápido. É que, como eu falei, eu marquei muitas coisas, não sei vocês. Então eu fico lendo aqui o livro, né? Aí tem muitas coisas aqui que são comentários, são partes que eu marco mais, que eu gostei particularmente, nem uma parte que cabe algum comentário específico. Mas tem algumas aqui, eu já até separei mais 3 aqui para comentar rapidamente. Porque, sei lá, eu sinto que tem muita coisa. Se a gente organizasse, por exemplo, uma ligação por capítulo, eu acho que ainda daria para fazer muita coisa, sabe? Falar de tudo. Porque é muito. O Anderson sabe disso, né? Eu gosto muito dessas coisas esquisitas. Sim, eu também. Eu gosto muito de livro que não dá pra entender nada. Eu mandei aí no grupo, é um homem que abre a porta, um homem desconhecido. Lê aí a parte para vocês verem, na minha tradução. Tá assim, abra, exclamou o tio batendo com os punhos na porta. São uns amigos do senhor doutor. O senhor doutor está doente, murmurou uma voz por detrás deles. Esta informação foi dada num tom extremamente baixo por um homem em roupão que surgira a uma porta no outro extremo do corredor. O tio, já furioso em virtude da longa espera, voltou-se rapidamente e exclamou: doente?
O senhor diz que ele está doente, foi direto ao homem ameaçador, como se aquele fosse a encarnação da doença. Já abriram, disse o homem, apontando para a porta do advogado. Depois aconchegou o roupão e desapareceu. Um homem aparece do nada e desaparece. Muito esquisito. Muito esquisito mesmo. Muito. Ô, gente, esse é o típico livro que é preciso ler de novo, né? Sim. Mas talvez nem ler de novo. Talvez nem lendo de novo, dá para entender. Mas... Enfim. Deixa eu ler uma parte que eu marquei aqui, que é uma parte que ela me tocou muito como... Ela me tocou muito na vida pessoal, cara. Tipo assim, ela ficou me fazendo refletir sobre a construção da personalidade, sabe? De uma pessoa. Que é uma hora que o... É logo no início, na página 16, que, se eu não me engano, os caras chegam lá para deter o K, e aí ele começa meio que a achar que é uma brincadeira, né? Uma piada e tal. Aí ele fala assim, ele fala para um inspetor: o que eu quero dizer é que, seja como for, estou muito surpreso. Mas quando se está há 30 anos no mundo e foi preciso abrir caminho nele sozinho, como é o meu caso, fica-se endurecido diante das surpresas, e elas acabam não sendo levadas tão a sério, especialmente a de hoje. Então, tipo assim, é uma parte que eu marquei, mais porque Eu marquei. me chamou muito a atenção. Tipo assim, Marquei essa primeiro isso parte. que ele falou do que ele tá há 30 anos no mundo e foi preciso abrir caminho nele sozinho. E isso casa muito com aquilo que a gente falou, né? Que o que dá a entender é que ele é um funcionário correto. Gente, é claro que todo mundo tem defeito, né? Por exemplo, eu tecei aqui comentários sobre ele, que, pô, dá a entender que ele é arrogante, que ele trata mal algumas pessoas. Da mesma forma que o tio dele, ele é ainda mais arrogante. Todo mundo ali dá pra você anexar um defeito da pessoa, sabe? Mas essa parte me chamou muita atenção, porque ele parece sim que ele era um bom funcionário, até porque ele era procurador, na verdade, né? Ele tinha lá sua autoridade, ele tinha sua competência, e ele fala que está há 30 anos no mundo com ar de autoridade, sim, uma autoridade respeitosa. Que ele está há 30 anos no mundo e foi preciso abrir caminho nele sozinho. E por conta dessas experiências, assim, né, de... cara, aquela típica frase que fala assim: quem tem tudo meio que não consegue construir nada, né? Porque quem já tem tudo na mão meio que não precisa ter o esforço de ir lá e pegar para fazer. Então, essa parte me lembrou muito desse tipo de pensamento, sabe? Meio que, apesar de todos os defeitos, ele também teve que se esforçar, ele também tem o seu certo mérito, né? Ele também tem suas certas conquistas. E que, através dessas conquistas, né, e de todas as experiências, que ele criou essa certa casca. Foi mais uma coisa que eu marquei em questão, assim, de personalidade mesmo. Eu achei muito interessante essa parte, sabe? Que, obviamente, esse comentário ele não tem muita relação com o livro em si, mas só uma parte que eu queria destacar porque eu achei muito legal. Eu queria falar, tem mais coisas que vocês querem falar para fechar, porque eu vou ter que sair. Sério? Eu acho que nós falamos bem. Assim, pode falar, pode falar. Pode falar, moço. Não, eu tô satisfeito, gente. Eu acho que nós abordamos... Porque, assim, como é uma obra que a intenção do próprio autor era deixar essa obra sem possibilidade de ser fechada, eu acho que a discussão nossa foi muito válida, porque a gente percebeu essas estranhezas todas. A fala do Yuri agora conseguiu relacionar uma coisa até com a vida pessoal, eu acho que isso é muito bacana. E a gente vê que, mesmo assim, não é... a gente percebe que é um livro muito bem elaborado, porque ele tem essas pistas, mas ele não te dá a possibilidade de uma conclusão definitiva. Isso com certeza não foi fácil fazer, gente. Então, assim, é uma coisa genial mesmo, sabe? É muito interessante. E eu acho que vai ter muita coisa ainda até o livro terminar, né? A gente está na metade, então, assim, vamos ter muitas surpresas aqui ainda. E satisfeito, para mim tá excelente. Ô, gente, você tem que sair, né? Eu também, antes eu tinha falado que eu ia sair 3 horas, mas acabou que o compromisso que eu tinha também atrasou, então a gente
Por mim, eu iria até umas 4 horas, assim, tranquilo. Mas... Tranquilo, se você tem que sair, não tem problema, não. Você tinha perguntado se eu ainda tinha coisa a falar. Cara, se for depender das coisas que eu marquei, eu vou ficar falando aqui eternamente, sabe? Então... Mas eu acho que uma coisa que a gente pode fazer, também cabe pra mim, pro Eno, pro Anderson, a gente pode continuar mandando algumas coisas lá no grupo. Por exemplo, alguma parte que eu marquei, que o Anderson marcou, a gente manda uns áudios lá, sabe? Meio que para complementar aqui a ligação. Pra... Enfim, a gente manda mais algumas marcações, alguns comentários de marcações até o capítulo que a gente leu. E o Anderson falou aí. Pode falar. Não, eu ia falar assim, que, tipo assim, se for pra falar só das coisas bizarras, tem que marcar praticamente o livro todo, porque tem muita coisa estranha ali, né? Muito. Muito. Não, mas uma outra coisa que eu ia falar que o Anderson comentou, né? Que ele achou interessante, eu consegui. Dessa última citação aí que eu falei, né? Que eu consegui relacionar algo da vida pessoal. Cara, é igual o vídeo da Clarice, né? Eu não lembro se foi a entrevista ou o vídeo lá da outra mulher, mas que a Clarice, ela sempre se preocupa muito, ela sempre escreve muito baseada em devaneios psicológicos, né? Ela fala exatamente isso, que ela sempre escreve, parece que ela está criando ali e escrevendo devaneios psicológicos. E eu sinto que esse livro, eu sou uma pessoa que sou muito adepta disso também, sabe? Eu gosto muito de escrever essas coisas esquisitas, essas viagens malucas de doente. E, então, por conta de eu gostar disso, eu sinto que eu tenho muito essa capacidade de pegar uma frase simples e fazer esses devaneios, sabe? Então, muitas dessas marcações aqui eu ainda conseguiria fazer isso. Então, nesses áudios que eu com certeza vou mandar. Se vocês quiserem, vocês podem mandar também, né? Áudios lá no grupo, falando das Eu vou marcações. mandar. Mas eu vou mandar mais umas viagens lá pra vocês ouvirem. Beleza. Beleza. Por mim, Só tá que, show de tipo bola. assim, o Kafka, eu acho que ele vai além ainda, porque ele consegue dar uma estranheza, mas também consegue contar uma história muito bem contada, né? Com Sim. personagens definidos e tal. E eu acho tão difícil escrever uma história que seja criativa, que seja bem contada, que seja bem narrada, E tenha. pensar, e o autor detalhista, né? Como eu falei, ele pensar num relógio na parede para te causar a sensação de estranheza do tempo. Então, assim, esse fechar de porta, essas portas que abrem e se fecham, ele é muito cinematográfico, sabe? Na forma de narrar. Então, eu fico imaginando o Kafka como se fosse um diretor famoso lá de filmes, gente, de terror, de suspense. Stephen King? É o... Não? Nossa, me fugiu que agora. Ah, Stephen King. Falando diretor, né? Diretor Ah, do... não sei. Psicose? Psicose, isso. É o... Nossa, Nossa, esqueci o gente. nome dele também. Eu tô lembrando aqui do Kubrick e tô esquecendo do cara. Meu Deus. Gente, como que deu branco assim? Eu também Hitchcock. esqueci. Hitchcock. Alfred Hitchcock. Hitchcock. Então, assim, cara, eu fico pensando, eu vejo o Kafka como um Hitchcock, sabe? É um É bizarro, né? detalhe faz uma diferença muito grande. Então, assim, por isso que eu falei que ele é um cara que realmente tem um domínio da narrativa mesmo. Então, é muito difícil isso. E esse deslocamento que ele cria, esse incômodo que ele cria na gente, de uma sensação de que você sabe que ele quis criar um livro estranho, mas a gente percebe que há um sentido ali de alguma forma, ainda que a gente não consiga juntar todas as peças. Isso acontece com Clarice também. Ainda que você não entenda perfeitamente, mas fala, nossa, cara, isso faz sentido, sabe? Em algum aspecto, em algum nível. Mas, Então, o Kafka, ele tem isso.
Mas, ô, gente, eu quero fazer uma pergunta completamente simples e esquisita para vocês. Por que Kafka é bom? Por quê? Boa, que pergunta difícil. Por que Kafka é bom? Eu acho que nós já falamos algumas coisas aqui que o tornam bom, né? Sim. Mas, tipo assim, a gente com certeza falou várias coisas, né? Mas, sim, de forma mais resumida, né? De forma mais sintetizada. Por que Kafka é bom? Sabe? Essa pergunta é a mesma coisa de falar qual a importância de Kafka ou não. Não, de forma alguma. Olha, então, a minha opinião. Mas você pode responder essa segunda também. A segunda eu acho que tem a ver com um pouco do que eu falei agora, né? Eu acho que essa questão do detalhe, da sugestividade, da estranheza, que é da estranheza que ao mesmo tempo aparenta ser normal, mas você não consegue explicar. Como muitas coisas a gente não consegue explicar. Só que não soa, ele consegue ser estranho, mas não é artificial, sabe? Porque é fácil ser estranho e ser artificial. Eu acho que o Kafka consegue ser estranho e ser natural. Mas que E tipo de eu acho que isso aí responde as duas artificialidade é essa? coisas. Oi? Mas que tipo de artificialidade é essa? De você saber que é um estranho, que assim, esse estranho Você tá tá forçando para muito ser na estranho? cara que isso é impossível ou que isso não leva a lugar nenhum. É só estranho por ser estranho e chocar, um terror, por exemplo. A gente pensou no filme de terror, mas não é um livro de terror, tá entendendo? Muito pelo Mas contrário. ele consegue evocar uma sensação próxima ao terror em alguns momentos, mesmo não sendo um livro de terror. Ou seja, ele consegue ultrapassar uma dimensão narrativa e de expectativa que o leitor tem, que está no limite que até então pouca gente conseguiu explorar, que é o caso dele, que é o caso de Clarice Lispector, de mais alguns poucos autores conseguiram chegar no lugar que muitos tentam, mas não conseguem, sabe? Eu acho que isso é interessante. E eu acho também que esse deslocamento que o personagem tem, e aí trazendo do meu lado pessoal, é um deslocamento que eu já senti em algum momento na minha vida, e às vezes sinto, tipo assim, como se eu estivesse deslocado no mundo, ou que se o mundo tivesse caído sob meus pés, sabe? E eu me questionar qual o meu lugar nesse mundo, eu acho que o Kafka te leva a pensar isso, sabe? Qual o meu lugar nesse mundo? Eu ia Entendeu? falar, eu ia falar que, tipo assim, ele é bom por sair do lugar comum, sabe? Tipo assim, e até também responde por que os grandes clássicos são bons. Porque às vezes tem um livro que a gente fala que é ruim, talvez porque é uma coisa que qualquer pessoa escreveria, sabe? Tipo assim, você sentar ali e tal, você conseguiria escrever da mesma forma. Só que ele se diferencia desse lugar comum. E ele sai tanto a ponto de causar estranheza e uma perplexidade muito grande na gente, entendeu? E esse é muito difícil de fazer apenas com palavras. Apenas o cara sentar, escrever e causar essa perplexidade, sabe? E olha há quantos anos ele escreveu isso, né, gente? Então, assim, ainda continua impressionando a gente. Nós estamos aqui hoje comentando sobre isso há um tempinho já, e a gente ficaria muito mais ainda comentando, porque tem pano para manga ainda, né? Ou seja, não é um livro raso, sabe? Não é um livro raso. O Eno falou aí, tem mais coisas ali ainda, tem outras camadas que a gente deve explorar, talvez na próxima discussão.
Eu falei um pouquinho da questão jurídica, da crítica aqui, que eu acho que o livro traz isso também, mas eu acho que o livro não é voltado principalmente para essa questão da crítica ao sistema judiciário, sabe? Eu vejo o pessoal falando muito isso, mas eu vejo esse livro além. Então é isso. Show de bola. Eu vou ter que sair mesmo, galera, para resolver um problema aqui. Tranquilo, moço. Tem o pessoal Aqui, ligando. eu vou mandar comentários no grupo depois e eu vou também mandar as minhas escolhas. No máximo até amanhã eu mando lá as coisas que eu escolhi, que vocês já ficarem cientes. Beleza? Beleza. Uhum. Eu só estou em dúvida em relação ao livro que eu escolhi, gente, que eu quero um livro menor, tá? Para não ficar pesado para a gente e tal, mas o livro tem 200 e poucas páginas, estou pensando ainda, tá? Vou deixar isso mesmo. Enfim. Beleza. Tranquilo, meninos? Tá. Que Então muito falou, bom, galera. muito bom a discussão de hoje. Como o Anderson falou, a gente poderia ficar aqui horas e horas, se dependesse da vontade intelectual, né? Da vontade literária. Mas, enfim, a gente continua conversando lá no grupo e da próxima semana que vem a gente se encontra de novo, decide os pontos, termina o livro. Só uma Enfim. coisinha aqui rapidinho É que eu isso aí. lembrei, gente. Eu assisti um documentário da Hilda Ilse, que ela tenta contato com pessoas que já morreram e tal. Chama Hilda Pede Contato. Ela tinha muita vontade de se comunicar com outro mundo, com outros seres e tal, né? Aí tem uma parte do documentário que ela fala assim, Kafka, você tá me ouvindo aí? Ela falou assim, ai, Kafka, eu queria tanto tomar um champanhe com você, e tal, uma coisa assim. Ela falou que um dos caras que ela queria conversar seria o Kafka, ela queria conversar com o Kafka e tal. Achei legal, né? Então, realmente, né? Mas é isso. Show de bola. Então, beleza, meninos. Valeu, Abraço galera. pra vocês. Depois eu mando a gravação Falou, pra vocês gente. lá. Obrigado. Até mais. Tchau. Até mais. Tchau, tchau.